Nós estamos, tá, primeiro situando vocês, nós estamos na quarta parte, onde estamos tratando do Sermão do Fim do Mundo. Vamos ter mais um livro, e o livro vai se chamar isso aí, o Sermão do Fim do Mundo. E é interessante como Deus vai nos mostrando, né, o pretérito, o passado, e isso vai enaltecendo o nosso presente, e vai também impactando o futuro. Irmãos, pode crer que tudo que nós estamos fazendo agora já está impactando pessoas que ainda nem nasceram. Olha a importância tua nesta vida. Então tudo que a gente vai fazendo, irmão, vai afetando lá na frente. Você às vezes não imagina, é que às vezes a gente é muito egoísta, a gente pensa muito no nosso umbigo, não é verdade? A gente pensa às vezes naquele tempo que a gente vai perder ali, às vezes ajudando uma pessoa, mas você não sabe o que isso vai impactar lá na frente, nas próximas gerações. De repente a geração daquela pessoa que você ajudou, lá na frente vai ajudar a tua geração, em algum ponto, uma árvore, ela pode salvar vidas. E aí você não vai estar nem vivo, mas foi você que plantou aquela árvore. Às vezes a gente pensa muito no imediato. A doutrina futurista nos estragou até nisto, irmão. Nós não conseguimos visualizar as coisas como tem que ser visualizado. Às vezes, o abençoado, né, ele, eu vou adquirir um livro, ele não sabe que bem que aquilo ali vai fazer para as próximas gerações. Ele não sabe, ele vai deixar um dia esse livro esquecer em algum lugar e alguém vai pegar, vai ler. E dali vai sair um mensageiro da graça. Nós temos que acreditar, irmãos, isso que nós estamos vivendo hoje, isso é pouco diante daquilo que vai acontecer. Mas só vai acontecer, irmão, você precisa colocar isso na tua mente. Só vai acontecer se você se conscientizar que você é um agente de mudanças deste mundo. Você é muito poderoso, irmão. Você não imagina. Então, abençoado, nós estamos tratando aqui de Mateus capítulo 24 e nós agradecemos a Deus em saber que isto não cairá sobre esta geração, não cairá sobre as gerações futuras. Isto já aconteceu. Então, ao analisarmos os versículos 1, 2 e 3 de Mateus capítulo 24, isso já nos dá uma amplitude maior do que nós vamos ver ainda dentro do Sermão do Monte, do Sermão do Fim do Mundo. Então nós terminamos a terceira parte mostrando que o juízo que Jesus anuncia ao povo de Israel, a sua teofania, a sua parúzia, seria toda calcada nas teofanias registradas no passado, no pretérito, que está escrito no Antigo Testamento. Porque, irmãos, o que nós descobrimos é muito lindo. João trouxe, né, Jesus falando ali, João trouxe registrado em seu livro, que o Filho, que Jesus só faz o que viu o seu Pai fazer. Isso em todos os sentidos. Até dentro da parúzia. E a parúzia e a teofania de Deus, ela tem um catálogo. Ela tem itens lá, vocês vão ver daqui a pouco. Que nós não podemos pegar hoje um assunto totalmente descontextualizado disto e querer aplicar em uma escatologia bíblica. A escatologia é da Bíblia. A escatologia não é da denominação. A escatologia não é de uma facção religiosa. A teologia engana as pessoas nesse sentido, na escatologia futurista. Então o julgamento seria por causa de quê, irmãos? Por que foi acontecer o julgamento lá daquela nação? Foi por causa da quebra de aliança, como está explicitado em Levítico capítulo 26. E eu trouxe aqui. Está aqui, é tudo catalogado. Está aí, olha. Se vocês não me ouvirem, para quem Deus está falando isto? Deus está falando para um povo. Hoje Deus fala com você de maneira diferente. Hoje Deus te conscientiza que tudo que você fizer hoje impacta lá na frente as próximas gerações. Aquilo que você faz de positivo hoje, as próximas gerações que ainda nem nasceram estão aplaudindo você. Mas aqui em Levítico capítulo 26 está muito claro. Deus está anunciando o que haveria se quebrassem a aliança. Está aí, olha. Se eles quebrarem a aliança, se eles forem infiéis à aliança de Deus, o que aconteceria? Olha o tratamento de Deus. Eu lhes trarei pavor repentino. Doenças, febre, que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Então, abençoado, nós não estamos aqui tirando nada da nossa cabeça. Está aqui. Então, agora, a partir do verso 4 de Mateus capítulo 24, tá, irmãos? Nós estamos analisando. Começa Jesus a responder o quê? As perguntas dos discípulos. Jesus está respondendo aos discípulos. Irmãos, Jesus não está respondendo a você, em Mateus capítulo 24. A você eu já falei. A você cabe esse legado lindo e maravilhoso que é entregue na tua mão. E Deus te tem idôneo para isso. Você é um homem idôneo, você é uma mulher idônea para carregar este legado. Mas aqui em Mateus capítulo 24, não. Aqui em Mateus capítulo 24, Jesus está respondendo aos seus discípulos. A primeira pergunta que fizeram a Jesus, os discípulos, quando serão essas coisas?
A segunda é: que sinal haverá da tua vinda, da parúzia? A terceira é: quando será o fim do mundo? Por que eles perguntaram isso? Porque Jesus, no versículo 2, falou que o templo seria derrubado e não sobraria pedra sobre pedra que ficasse ali de pé. Esse é a parúzia. Essa é a parúzia. Então, abençoado, prosseguindo, estas são as 3 perguntas. Então, a partir de agora, vamos ver um catálogo de maldições que Deus derramaria sobre o povo penitente, segundo o Antigo Testamento. E não desse ponto de hoje para o futuro, né? Como eles fizeram há 2000 anos aí, empurrando esse futuro para frente, que nunca vai acontecer. Irmãos, e estas maldições, elas estão escritas, tá? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Essas maldições, elas estão escritas em Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 28, capítulo 29 e 32. Depois eu vou deixar essas referências para vocês verem. Então, cada dia do Senhor que houve no Antigo Testamento, cada teofania de Deus, cada parúzia de Deus, tem variações. Isso mesmo, abençoados, não é uma única coisa. É um catálogo de vários itens. É como se fosse um cardápio que varia na natureza. Por exemplo, havia secas quando acontecia a parúzia de Deus no dia do Senhor. Havia fomes, guerras, e geralmente essas guerras culminavam na destruição de Israel por outros povos mais fortes. Por isso que eles eram expulsos de sua terra. Em cada parúzia que acontecia, em cada dia do Senhor, Israel era expulso da terra. E eles tinham que mover-se para outras nações. Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim. Então, se nós não entendermos isto também, essa miscigenação do judaísmo, essa mistura do judaísmo, porque quando você chega em uma cidade em que você está fugido, que você não tem terra, você vai ser escravo nessa cidade. E o judaísmo começou a ser fragmentado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas coisas, muitas palavras que a gente encontra na Bíblia, ela está em Gênesis de um jeito e chega no Novo Testamento está diferente. Por que está diferente aquele entendimento? Porque o judaísmo começou, né, a ser maculado. O judaísmo da época de Jesus era um judaísmo fragmentado demais. Então, abençoado, houve um acontecimento, 1 Reis, capítulo 8, versículo 46 e 48, ao 48, que mostra, né, essa parúzia, a parúzia de Deus no Antigo Pacto. Olha aí. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregareis às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga. Olha aí, tudo o que está escrito lá em Levítico está acontecendo aqui em 1 Reis. Quer longe ou perto esteja e na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perseveramente, procedemos e cometemos iniquidades. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro. Aí mostra um momento em que Israel estava cativo de um advento que foi a parúzia de Deus. Então, irmãos, os profetas, ao anunciarem julgamento sobre Israel, havia esse catálogo de punições. Irmãos, e nada se refere, por exemplo, à destruição do mundo. Está aí, um ponto crítico que a gente pode aqui argumentar com vocês. Já viu o sistema religioso? Não, o mundo vai acabar. Agora o mundo vai acabar. Não, o mundo um dia vai acabar. O mundo um dia será destruído. Mas isso não está dentro desse catálogo de parúzia de Deus. Ah, mas Jesus falou. Não, mas olha só, o que Jesus falou, ele só falou porque viu o Pai fazer. E ele não pode fazer aquilo que o Pai não faz. E a destruição do mundo é uma dessas coisas. Lembre-se, irmãos, vocês lembram do dilúvio? O que aconteceu após o dilúvio? Aquele dilúvio unilateral e incondicionalmente concorda com o homem da seguinte forma. Olha só o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Como é que hoje as pessoas falam que o mundo vai acabar? Olha aí. O Senhor falou após o dilúvio ali, olha, para Noé: não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, nem destruirei todo o vivente como fiz. Isso é Deus falando. E como hoje o homem inventa que o mundo será destruído, irmão? Ah, porque está na parúzia de Jesus. Não, mentira! Jesus só faz o que viu o Pai fazer. Esse é o ponto de partida da parúzia de Jesus. Então, abençoado, com a qual uma destruição do mundo não só se escapa às maldições que Deus autoriza e estabelece, mas também a quebra da sua própria aliança. Por isso que Jesus não disse o que diz e ensina o sistema religioso, que o mundo será destruído. Jesus não viu o Pai falar isso. Jesus viu isso aí, ó. Não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem. Então, abençoado, em última análise, como reconhece as versões mais fiéis da Bíblia, que a parúzia, o final do século e a destruição do templo
são referências ao mesmo evento. É o que nós estamos vendo aqui. E aí no versículo 4 e 5, Jesus começa a falar com os discípulos a pergunta deles, quando se dará e que sinais. Aí Jesus começa a falar dos sinais, está aí. Ó. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, discípulos, que ninguém vos engane. Então Jesus está falando quem? Acautelai-vos a quem? Aos discípulos. Que ninguém vos engane a quem? Vós, discípulos. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e muitos enganarão. Aqui Jesus começa a responder essa pergunta que os discípulos fizeram a ele, não é verdade? O fim dos tempos e a destruição do segundo templo se daria. Então Jesus diz a quem? A você? Não, seus discípulos. Acautelai-vos, discípulos, que ninguém vos engane, discípulos. E lá em Lucas capítulo 21, versículo 8, também que fala sobre o sermão do fim do mundo, de Jesus, ele completa: mas não vá atrás deles, discípulos. Veja a quem Jesus está se dirigindo em seu sermão profético, irmão. A quem é endereçada essa profecia? Eram os seus discípulos. Então nós não podemos tirar isto daqueles dias. As profecias bíblicas, irmãos, ela tem uma mensagem específica de Deus para um destinatário específico, por uma razão específica. Por isso, irmãos, que é um erro. Atenção no que eu vou falar. Deixa eu voltar aqui. Por isso, queridos, que é um erro. Atenção no que eu vou falar. Ler a Bíblia assim abertamente, achando que ela está falando indistintamente a todas as pessoas em qualquer tempo. Não. A Bíblia ela é específica. Deus falou para um povo específico. Deus falou para um destinatário específico. Deus falou para uma razão específica. Nós não podemos ler a Bíblia e achar que ela está se cumprindo nos dias de hoje. Esse é o grande erro do sistema religioso. Essa é a grande verdade. Por isso que Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, Jesus alerta seus discípulos. Está aí. Está aí. Então Jesus revela aqui os sinais que deveriam preceder a destruição de Jerusalém e o fim do judaísmo. Acautelai-vos, ou cuidado para que ninguém o engane. Então nesta primeira frase, Jesus revela o propósito de tudo o que ele diz em todo este capítulo. O que Jesus está falando aí? A quem Jesus está se dirigindo aí, meu irmão? Aos discípulos, não é verdade? Então está aí a essência de Mateus capítulo 24. Ele queria proteger os seus discípulos. Não é para você. Ele queria, irmãos, que eles, os discípulos, estivessem bem preparados e avisados para os terríveis eventos que ocorreriam em cerca de 40 anos no máximo. Irmão querido, qualquer interpretação de Mateus capítulo 24 que não leva essa visão muito a sério, não pode ter a explicação correta do capítulo. É por isso que o sistema religioso patina. Porque eles não levam a sério isso, irmão. Isso é uma coisa muito séria. Isso me lembra, né? As muitas teorias sobre a interpretação do Apocalipse. Porque a maioria dessas interpretações não leva em conta a situação perigosa dos discípulos que viviam naqueles mesmos dias no final do primeiro século. Aí, sabe o que eles fazem no Apocalipse? Porque eles não levam a sério Mateus capítulo 24. Aí eles falam o quê? Por exemplo, muitos interpretam o Apocalipse, né, ligado, falando de ditadores. Não, foi Hitler. Não, agora é Mussolini. Não, agora é o Papa. Não, agora é a ameaça dos russos. Não, agora é que invadiram Israel. Por quê, irmãos? Porque eles não levam a sério Mateus capítulo 24, os primeiros versículos. E nós levamos muito a sério isso. Agora eu te faço a seguinte pergunta, meu irmão. Presta atenção. Se Jesus não está falando aqui com os discípulos, como o sistema prega, que conforto essas profecias que Jesus está falando teria dado aos irmãos do primeiro século, em meio à severa perseguição? Se isso aqui não é para aqueles dias. Agora, se nós interpretamos que isto está falando para a geração de Jesus, faz todo sentido, sim ou não? Neste discurso está a profecia que anuncia a destruição do templo de Herodes, o segundo templo, Mateus capítulo 24, versículo 1. Não de um outro templo, irmão. É impossível nós admitirmos isso. Olha aí. Quando Jesus ia saindo do templo, lá no começo, versículo 1 de Mateus capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Tem como colocar isso aqui para os dias de hoje, irmão? Tem como colocar isso aqui? Então, irmãos, esse alerta dado de Jesus naqueles dias não era algo descontextualizado daquela época. Pois vieram, naqueles dias, como eu falei aí no versículo 4 e 5, vieram muitos cristos, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas haviam naqueles dias.
A Bíblia relata o aparecimento desses falsos. Veja Atos capítulo 5, versículo 36 e 37. Um homem chamado Teudas se anunciou sendo o Messias. E sabe o que aconteceu? Levou mais de 400 judeus à morte. Já em Atos capítulo 13, aparece um tal de Bar Jesus. Isso dentro da Bíblia. O apóstolo Paulo também adverte em muitas ocasiões, principalmente nas cartas a Timóteo, sobre os falsos profetas naqueles dias. Por que, irmãos, naqueles dias? Porque estamos dentro do contexto de Mateus capítulo 24. O Novo Testamento não sai do contexto de Mateus capítulo 24. Está amarrado, irmão. Está com nós atados. Não tem como você tirar esse Mateus capítulo 24 ou qualquer porção do Novo Testamento e trazer para os dias de hoje. Há um catálogo. Existe um catálogo de punições e era referente ao quê? À lei. Um outro falso Cristo que aconteceu naqueles dias, está registrado também em Atos, é Simão, citado por Eusébio de Cesareia, um escritor daqueles dias. E ele descreve a sua atividade de um certo Simão, um samaritano originário da aldeia chamado Giton, que realizou prodígios mágicos. Olha aí, ele realizou prodígios e foi considerado um deus, levando muitos ao engano. Está lá registrado em Atos, capítulo 8, versículo 9 ao 11. E também em Atos, capítulo 21, versículo 38. Então não temos como descontextualizar isso daqueles dias. Durante o cerco romano, que houve antes do ano 70, também houve falsos profetas que encorajaram o povo a resistir contra os romanos, enganando-os na esperança que Deus os livraria de seus inimigos. Imagina, irmão, o povo estava sitiado e dentro de Jerusalém surgindo falsos profetas, falsos cristos. E os judeus, irmãos, eles eram presas fáceis desses falsos cristos. Por quê, irmãos? Porque o judeu daquela época olhava para a sua história e via que em várias vezes Deus intervia com a sua mão para que o pior não acontecesse a Israel. Como fez no passado, quando Deus libertou seus ancestrais contra os assírios que sitiaram Jerusalém séculos atrás. Está registrado em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, e Isaías, capítulo 37, versículo 36. Vocês querem ver um dos relatos mais emocionantes de Flávio Josefo do que acontecia naquele dia, irmão? Naqueles dias lá, desses falsos cristos? Olha aí. Vamos ler, está registrado no livro Antiguidade de Flávio Josefo. Diz: com esses atos perpetrados pelos ladrões, a cidade se encheu de crimes horrendos. A situação aí era a seguinte: Israel estava cercada pelo exército romano. E o povo estava dentro da cidade. Quem saiu, saiu. Quem ficou, morreu. Então lá dentro faltava tudo. Então havia muitos crimes acontecendo lá dentro. Impostores e homens enganadores persuadiram a multidão a segui-los até o deserto. Disseram que ali lhes mostrariam sinais, e sinais que só podem ser produzidos pela obra e providência de Deus. Muitos que acreditaram neles sofreram os castigos que mereciam por sua loucura, pois Félix os executou quando foram entregues a eles. Então esse fato aí documentado por Josefo é uma clara referência à reiteração de Jesus desta advertência aos seus ouvintes sobre falsos messias que ele deu mais tarde neste mesmo discurso, em Mateus agora 24 e 26. Vamos ver Jesus falando sobre isto? Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 26, olha aí. Porque falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, de modo que enganarão, se possível, até os escolhidos. E essa passagem, então, meu irmão, na mão do futurismo, muita gente aceita Jesus, né? Não é verdade, irmão? Já ouviram já sermão falando sobre essa passagem aí? Mas tu vê, totalmente descontextualizados. Então, queridos, historicamente, reconhece-se que no primeiro período posterior a 44 depois de Cristo, houve um aumento, atenção no que eu vou falar. Houve um aumento da militância messiânica por causa desses falsos cristos. Muitos falsos cristos começaram a incitar o povo contra Roma, movido pelo desejo de se libertar dos romanos. Ou seja, quando o caos foi instaurado naqueles dias, atenção no que eu vou falar agora. Quando o caos foi instaurado naqueles dias, houve vários levantes. Houve várias milícias de vários cunhos. Havia milícia religiosa, havia levante de cunho patriota nacionalista. Muitos se juntaram aos falsos cristos que em seus discursos atentavam o povo para o nacionalismo, para serem patriotas. Cunho por zelo, desejo de independência.
Quando o caos foi instaurado, as pessoas começaram a ficar reféns daquilo que acontecia sempre. Deus livrava o povo, mas desta vez não havia livramento. Muitos que foram movidos por esses anseios por um reino messiânico terreno caíram nos enganos desses falsos profetas, desses falsos messias. Joséfo documenta que houve muitas revoltas neste exato momento em toda a Judéia e muitos pretendentes que cobiçavam o reino. Então esses falsos mestres, esses falsos messias, enganaram efetivamente muitos que não tinham suas esperanças depositadas fielmente no Senhor Jesus, como ele predisse. Por isso, irmãos, que a nossa contextualização é com a verdade. O maior milagre, hoje, é voltar a ter as esperanças certas, e isso Deus nos deu. Nós não precisamos de esperança humana. Nós não precisamos confiar no que diz, no que fala o homem. Por quê? Porque a mudança está nas nossas mãos, não está na mão do próximo, não está na mão do rei, não está na mão de nada, de ninguém, de nenhum ser humano, está nas tuas mãos. Deus voltou e deu esperanças certas para nós. Glória a Deus por isso. Deixem, irmão, os homens que estão inebriados pelo veneno da religião. Eles estão inebriados, eles estão envenenados. Deixem eles, irmão, eles estão cegos. Você hoje vê, você não é cego. Você não pode andar por este mundo como um cego. Então quem vai atrás dessas pessoas são cegos guiando cegos. E você, meu irmão, mais uma vez eu vou te falar, você não é cego. Você tem a esperança certa. Deus te tirou da falsa esperança. Então naqueles dias, as pessoas com o caos instaurado, começou a se levantar os espertalhões. Os espertalhões se levantaram, o caos estava instaurado, estava tudo ruim. Não, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o profeta. E eles faziam milagres. Milagres nada mágica. A Bíblia fala que era mágica. Então, a advertência contra esses falsos profetas, esses falsos cristos, esses falsos messias, que levaram muitos à sua destruição. Levaram muitos à destruição. Mas antes disto, Jesus já havia alertado aos seus discípulos. Olha, não vá atrás deles. Não vá atrás deles. Jesus falou. Ele reiterou várias vezes, irmãos. E, portanto, a importância que ele falou de vigiar e orar. Por quê? Em parte para não cair nestes enganos. O paralelo, irmãos, de Lucas, capítulo 21, versículo 8, eu vou colocar para vocês, está aí. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Isso aqui é paralelo de Mateus, capítulo 24. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. É o que Jesus falou? Não os sigam. Você entendeu? Então, abençoados, estamos aí chegando ao fim de mais uma mensagem, onde podemos ver que a partir das perguntas de dois discípulos, Jesus, com cuidado sobre eles, começa a adverti-los. E não que isto está falando com você hoje. Hoje fala de outra maneira. Podemos também abrir um pouquinho mais o nosso conhecimento de quê? Que tudo o que aconteceu na parúzia de Jesus está dentro do catálogo da parúzia de Deus. Sim ou não? E aonde se encontra a parúzia de Deus? No Antigo Testamento. Então eu mostrei um pouquinho para vocês dessas maldições. Lá no livro de Reis, onde Salomão viu que o povo sofreria essas maldições, eu mostrei para vocês. Vimos também que o fim do mundo, como prega o sistema religioso para os dias de hoje, não faz parte deste catálogo na parúzia do Pai. Portanto, Jesus não vai fazer se não estiver dentro da parúzia do Pai. E ele já fez. O filho só faz o que o Pai faz. O filho só pode fazer aquilo que o pai fez. Ah, o mundo vai ser destruído. Me mostra isso aí na Bíblia. Me mostra na Bíblia onde o mundo será destruído. Deus nunca falou que iria destruir o mundo. Então, se Deus não falou, Jesus também não falou. Depois, nessa conversa, eu mostrei a vocês sobre os falsos cristos que apareceram naqueles dias da geração de Jesus. E que isso, para os dias de hoje, não tem o menor cabimento, né, irmãos? A não ser provocar o caos na mente dos incautos. Vocês não são incautos mais, né? Não tem ninguém desesperado aí não, tem? E você, meu irmão, não vai atrás de conversinha de religioso não, hein? Não vai não, irmão. Porque hoje, onde está infiltrado o sistema religioso, dentro dessas igrejas,
Ali é uma falsa esperança, cuidado com estes. E nós abandonamos a falsa esperança, irmão. Hoje vivemos a verdadeira esperança. Glória a Deus. Nós acreditamos que o Brasil e o mundo mudará. Mas não vai ser pela força dessa gente corrupta, não, irmão. Vai ser pela força do reconhecimento da segunda vinda de Jesus consumada no ano 70. Por quê? Nós vamos trazer a esperança certa para esse povo. Assim cada mente será transformada. Assim veremos não só o Brasil, como um mundo livre dos homens maus e perversos. E para isso, irmãos, precisamos lutar. Mas vamos lutar como, André? Vamos para as praças? Vamos pelas avenidas? Vamos fechar as rodovias? Não! Vamos lutar com as armas certas, irmão, que é deixar um legado forte para as próximas gerações. O que pudermos fazer vai valer a pena. Eu acabei de citar vários exemplos. A ação que você faz hoje, se for uma ação benéfica para o mundo, se for uma ação benéfica para o próximo, se for uma ação benéfica para a criatura, para a natureza, lá na frente, aquelas gerações que ainda nem nasceram, está te aplaudindo. Está na tua mão, meu irmão. Está na tua mão esse legado. Que seja plantar uma árvore. Que seja se reconectar com as coisas que você tem que se reconectar. Temos que deixar bastante livros, irmãos. Outra coisa. Precisamos disso. Precisamos deixar louvores maravilhosos, como este que nós ouvimos aqui. Precisamos usar aquilo, as armas que nós temos, irmãos. Deus não tirou você de lá do banco para te dar uma falsa esperança. Você precisa acreditar que você tem poder. Você precisa acreditar. Você não precisa estar no centro da roda, não, irmão. São coisas simples. E que Deus possa falar mais alto ao coração de cada um, ok? Vamos ter outros papos, tá? Sobre o sermão do fim do mundo. Vamos ver mais na frente o que Jesus continua a falar e vamos fazer sempre essa análise crítica, né, com o futurismo aí descontextualizado dessas denominações aí que se auto-intitularam igreja. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Foi um ano de lutas, de choro e sorriso no caminho estreito. Seguimos decididos, cada irmão, lado a lado em comunhão. No graça pura, nossa força é união. Entre a alegria e a dor, o amor prevaleceu.